Tudo bem, gente? Estamos aí juntos para mais um vídeo e agora vamos falar de mão de obra. Vamos falar de gente. Sempre lembrando que gente é a coisa mais importante dos negócios, do mundo. Somos nós que fazemos as coisas acontecer. Por isso, temos que tratar disso com muito carinho e com muita atenção, tá? Sempre lembrando no início do vídeo, não esquecer de dar o like, tocar o sininho para receber as notificações, se inscreverem e comentem. Quando eu abordo esse tema mão de obra, eu abordo os empregados, o nosso time interno e os terceiros, os nossos terceirizados, tá? E é isso que a gente vai ver. Lembrando sempre, esse tipo de vídeo ele te dá uma noção geral sobre o tema, tá? Te permite, depois de você, principalmente fazer o nosso trabalho de casa, que eu apresento sempre no final, você possa ter condições de repensar esse tema de gestão de mão de obra, né? Para que quando nós viermos a fazer o nosso curso, que vai ser divulgado, aí você já está, digamos assim, com os motores aquecidos, prontos para partir, ok? A primeira coisa que eu tenho que ter em mente é o seguinte: mão de obra, gente, é um recurso muito complexo, muito interessante, muito bacana, e afinal, gente, né? Mas como tal, ele tem que dar retorno. Não existe recurso dentro de uma empresa que não dê retorno. Se eu fizer isso, eu estou perdendo dinheiro, tá? E como é que eu começo a trabalhar para formar uma boa equipe? Olha só. Eu acho que dois aspectos têm que ser tratados. Primeiro, eu acho fundamental em tudo, chama-se respeito. Respeito de você, gestor, de você, patrão, para com seus empregados, e respeito dos empregados entre eles e para com você como gestor. Então é fundamental essa coisa do respeito. E o outro aspecto é o aspecto da relação, né, que existe entre direitos e deveres. Isso tem uma confusão. A legislação brasileira, a CLT, eu particularmente, eu não sou fã dela, porque ela tem tanto complicador, tem tanto direito, mal fala de deveres, enfim, cria situações que são no mercado que são muito complexas. Mas nós temos que entender o seguinte: existem direitos? Claro que existem. Existem direitos legais, existem os direitos sociais adicionais que você fornece para que a coisa melhore, se torne mais agradável, gere mais resultado. Agora existem os deveres, né, de ambos os lados. Os deveres da parte dos empregados e os deveres da parte dos patrões, dos gestores, também não pode deixar de ser diferente, tá? Agora vamos pensar o seguinte: normalmente em empresas de pequeno e médio porte, nós temos uma questão que é eu vou dizer, quase que a intimidade, né, entre os empregados, né, e os gestores, né? É comum, você conhece o nome do marido, da esposa, o nome dos filhos, onde eles moram, enfim, há uma participação, é uma coisa muito próxima. Vou te pedir o seguinte exercício, eu chamo assim: tira o nome das pessoas. Então eu quero dizer o seguinte: olha aquela pessoa, né, como uma pessoa que está naquela posição, ela gera alguns resultados, né, e aí vem a pergunta: ela está gerando aquilo que efetivamente está previsto para ela? Se você não tiver um sim, assim, com letras maiúsculas, aí está na hora de você fazer algumas perguntas. A primeira delas é a seguinte: quanto eu, como gestor, estou favorecendo para que essa pessoa, estou facilitando, estou possibilitando para que essa pessoa atinja os seus resultados? Outra pergunta: quanto eu, como dono, como gestor, estou atrapalhando essa pessoa no ato dela conquistar seus resultados? É isso mesmo, gente, atrapalhando mesmo. Isso acontece e como acontece, tá? Agora vamos falar do seguinte: que tipo de gente eu preciso? Isso aí serve para a gente fazer contratação e serve para a gente reorganizar o nosso time. Então eu vou passar para vocês agora algumas coisas bem básicas, mas que são fundamentais. Sem elas você já fica enrolado. A primeira coisa é o seguinte: eu tenho que mapear minhas rotinas de trabalho, ou seja, eu tenho que saber exatamente o que essa pessoa que eu vou contratar vai fazer e, o mais importante, que produtos ela vai gerar. Eu não posso ser genérico: eu quero uma pessoa que trabalha aqui na área financeira. O que ele vai fazer? Esse negócio financeiro, né? Coisa a pagar. Não pode ser dessa forma, tá? Eu tenho que saber, a partir daí, que tipo de perfil de pessoa que eu quero contratar. Que tipo de competências essa pessoa tem que ter para desenvolver aquela atividade. Porque também a gente vê muito no mercado, e eu já ouvi muitos gestores, patrões, reclamando de seus empregados: eu tenho um empregado lá que eu devia fazer, não faz, é uma reclamação total. E aí eu pergunto: qual o perfil desse empregado? Qual a remuneração que ele tem? Enfim, aí você começa a explorar e ver o seguinte: ele está com um recurso ali que não tem o perfil para desenvolver aquela atividade. Às vezes até para pagar pouco, tá, gente? Vamos falar um português bem claro. Não adianta, gente. Isso não é economia, isso é perda, isso é
prejuízo que você está trazendo. Tá? Você tem que definir critérios de remuneração, de recompensa, você tem que definir critérios de avaliação, e critério de avaliação é uma coisa clara, não é escondida, tem que ter transparência. A pessoa tem que saber quando ela vai ser avaliada e com base em quê, quais critérios. É jogo aberto, tá? Se você não fizer isso, fica complicado, legal? Aí, agora, estamos falando de mão de obra interna e tal, então eu vou perguntar assim, e o que pode ser terceirizado? Hoje a gente terceiriza muita coisa. Sim. Eu vou colocar para vocês em termos gerais, tá? Isso não significa que é sempre assim, cada caso é um caso. Eu posso terceirizar serviços eventuais, né, que não vale a pena manter uma estrutura, porque ele é eventual. Serviços com custos variáveis são aqueles que eu tenho um volume, mas não vale a pena você manter, por exemplo, um serviço de entrega, manter caminhão, motorista, entregador, essa coisa toda. Se eu posso atrelar isso o quê? A minha venda. Então eu só contrato esse serviço quando eu vendo. De repente é uma forma. Não sei se é melhor, mas é uma forma e bem aplicável. Serviços de consultoria, serviços de manutenção e assim por diante. Aí aquela pergunta, terceirizar é mais barato, Marco? Cuidado com essa pergunta, porque se eu te disser, se você pegar uma atividade que você faz, todos os seus recursos internos, e for contratá-la igualzinho, e comparar os valores, a terceirizada tem um valor maior. Então por que eu vou terceirizar? Tem que ser mais caro, né? Se o cara faz a mesma coisa que você faz, então ele vai precisar dos mesmos recursos. Okay? Então, teoricamente, ele teria esses mesmos custos. Mas ele incorpora o lucro dele os impostos que ele paga, né, que ele vai te repassar. Então tem que ser mais caro. Então, quando é que eu terceirizo? Nas situações que eu coloquei antes, ou em situações muito especiais. Às vezes, você tem uma atividade que te consome tanto tempo, que te desvia da sua atividade principal, aí vale a pena você terceirizar. Uma outra coisa assim, uma frase pra gente top. Aquelas frasezinhas que eu gosto sempre de deixar. Local de trabalho não é para fazer amizade, local de trabalho é para fazer parceria. Naturalmente, algumas parcerias às vezes são tão sólidas que acabam se tornando em amizades. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá nós temos que estar focados no nosso trabalho, na produção, na nossa satisfação. Trabalhar é gostoso, trabalhar te dá prazer. Aliás, tem que dar prazer, né? Se não der prazer, é terrível, você vai trabalhar sofrendo. Não pode ser assim que a coisa funcione, né? E aí, que tipo de cenário, que tipo de empresa eu tenho para ser agradável? Existem vários fatores que a gente estuda, que a gente vai estudar no curso. A gente vai estudar o clima organizacional. O que é isso? O clima organizacional é o humor da empresa, né? Aquelas coisas que fazem o ambiente ficar leve ou pesado também, né? A gente vai estudar uma questão do chá. Chá, como a gente define competência, né? Conhecimento, habilidade e atitude. A gente vai estudar uma coisa que é muito importante, que é a pirâmide Maslow. O que é a pirâmide Maslow faz? Ela trata da hierarquia das necessidades. É uma ferramenta absurdamente útil para quê? Para a gente provocar, promover recompensas. Gente, recompensa não é só dinheiro, não. Recompensas, às vezes, é um reconhecimento perante os outros, mas você tem que saber onde é que a pessoa está, porque se você der a recompensa errada, o tiro pode sair até pela culatra, tá? Então, é esse tipo de coisa que a gente vai abordar. Hora do trabalho de casa, dever de casa. Vamos fazer o seguinte, só para esquentar, né? Sempre papel, tudo escrito, ou no papel ou no computador. Tem gente que digita no celular, não importa. Registre, que é para você poder ler depois, reler, atualizar e aprimorar, né? Primeira coisa assim, como eu contrato e administro minha mão de obra? Como é que eu faço? Eu sei a rotina, eu sei o que vai fazer, não sei, eu já sei determinar os resultados, e caramba, mas eu não sei tudo, como é que eu faço para isso? Enfim, faz isso tudo, como é que você contrata? Como é que você atribui salário? Você vai com salário a partir do piso, aí faz uma escala, ou não, ou você vai jogando, qual que é o teu critério, né? Depois que você fizer isso, né, aí você responde o seguinte, o que você acha que é necessário ou tem vontade de mudar? Naturalmente, e por quê? Se vocês fizerem esse exercício, já vai permitir a vocês uma reflexão bastante interessante de como é que está a questão de gestão de mão de obra no negócio de vocês. Ok? Gente, um abraço a todos, até o próximo filme, até o próximo vídeo, aguardo vocês. Um abraço.